Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão ligados ao Senhor Jesus em todo o tempo. Este é o dia que o Senhor fez e nos alegraremos. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. O Senhor que nos dá o descanso. Precisamos aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus, meus irmãos. Descanso no Senhor. O que tira o homem do seu descanso? São as aflições. As aflições, meus irmãos. Os homens andam aflitos, inquietos. As pessoas não dormem porque estão inquietas. Então, o sono, meus irmãos, é realmente para ser dormido e descansado no Senhor, como uma criança desmamada no braço da sua mãe, como dizia o salmista, que ele se sentia como uma criança que realmente tinha acabado de ser amamentado nos braços da sua mãe. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado, e nós precisamos aprender a descansar em Deus, meus irmãos, descansar no Senhor. Muitos são as aflições do justo, diz a palavra. Se o justo tem aflição, imagina aqueles que não andam na direção de Deus, então, meus irmãos. Se a própria palavra diz, muitas são as aflições do justo, no mundo tereis aflições, nós somos afligidos por tudo, não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada que realmente nós temos uma ação maligna que vai tentar nos afligir. Nós precisamos aprender a viver com esses ataques, meus irmãos. Os ataques vão acontecer, Agora, nós não podemos dar lugar para a carne, não podemos dar lugar para os nossos sentimentos. Precisamos estar firmes e constantes em Deus e não cair. Porque se eu olhar para a sua natureza, se você olhar para os seus sentimentos, e os pensamentos ainda são enganosos, né? Nos enganam em todo momento. Firmes na palavra, firmes realmente em Deus. As coisas que estão aí nos mostram exatamente situações desesperadoras, mas fiquem em paz, meus irmãos, fiquem em paz. Temos que ajustar a casa. Muitas coisas que nós temos que colocar a casa em ordem, meus irmãos. Porque a casa desarrumada, ela vai trazer aflição. Principalmente no momento deste que estamos vivendo, ou se não seja esse, seja qualquer momento, porque tem pessoas que passam em todo momento. É como nós falarmos agora que só existe essa epidemia. Não, as doenças, elas existem, tem muitas pessoas passando por diversas enfermidades, diversos tipos de enfermidades, meus irmãos, e está morrendo muito mais gente hoje com outros tipos de enfermidades. Então nós precisamos realmente entender que as situações, elas existem, mas nós precisamos se firmar em Deus, meus irmãos. As pessoas acabam fazendo situações na sua vida, agindo, precipitando, meus irmãos, gastando mais do que deve, e quando realmente vem uma seca, quando vem uma situação que fecha, meus irmãos, aí não tem para onde correr. Aí a aflição, a aflição vem em cima da alma, meus irmãos. Imagina que está tudo correndo bem. É isso que as pessoas não entendem. Quando a palavra diz, uns confiam em carros e em cavalos, uns confiam no seu braço forte, uns confiam realmente na prosperidade do país, meus irmãos. Mas de repente vem o vento. O vento é inesperado, meus irmãos. A única coisa que nós temos firmes e confiável é Deus. Fora Deus, meus irmãos, tudo é uma areia movediça. O mundo é uma areia movediça. Hoje você pode ver um país próspero, amanhã ele é nada. Meus irmãos, é nada. Se nós voltarmos aos tempos antigos, nós vamos ver que o Egito era uma potência. Meus irmãos, o Egito foi uma potência no mundo. Quantos países foram uma potência no mundo no passado? E hoje, meus irmãos, são países realmente que estão passando por muitas lutas, dificuldades. Há realmente uma situação difícil na economia dos países. Os países estão passando aí realmente dificuldades. Então, são diversas situações que nós precisamos fazer. Eu vejo que as pessoas têm uma ideologia, vou para a América que lá nos Estados Unidos eu vou prosperar. Meus irmãos, realmente se tem uma condição de vida um pouco mais fácil que o Brasil. Se ganha um pouco mais, mas tem que ser escravo do serviço. Mas em compensação, meus irmãos, as pessoas vivem escravo do sistema. Muitos imigrantes ilegais acabam vivendo
escondido, acabam não podendo ter carta de motorista, acabam realmente não tendo uma assistência como deveria. É complicado. Aí vem um vento, e no meio desse vento, essa imigração também sofre, meu irmão. E sofre, e muitas vezes não tem o acolhimento que poderia ter no país de origem como que é o nosso, meus irmãos. É complicado. Então a gente, como estrangeiro, nesses países, meus irmãos, dentro do vento, dentro da tempestade, são as pessoas que mais sofrem. E nós precisamos entender, não devemos sair fora da direção de Deus. Não devemos sair. Nós precisamos entender que nós somos servos, não podemos ser liberais, meus irmãos. Quer dizer, a independência, é isso que os homens buscam. A independência. E que qualquer um que quiser viver dentro dessa independência, meus irmãos, ele vai andar exatamente pela sua força, pelo seu entendimento. É o que acontece neste momento com o mundo. Essa independência, meus irmãos. Cada um faz o que quer, eu sou livre. Essa ideologia que o homem é livre, ele é liberal, meus irmãos, que ele faz o que ele quer, ele pode até fazer isso. Mas ele tem consequências. As consequências existem. Porque, na verdade, o homem foi criado para viver debaixo de uma submissão, para viver em obediência. Nós vemos que a ação de Satanás foi tirar o homem da obediência de Deus e levar ele para ele ser independente, para ser igual a Deus. O que Satanás tem feito com as pessoas no Evangelho é tirado elas de viverem na dependência de Deus, de obedecerem a palavra de Deus, de um estar sujeito ao outro, porque o Evangelho é um Evangelho de sujeição, meus irmãos. Tem que estar sujeito a Deus e tem que estar sujeito ao corpo de Cristo, meus irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que estar sujeito. O que é essa sujeição, meu irmão? Nós temos que ser trabalhadores, nós temos que estar unidos realmente ao corpo, a buscarem as vidas, almas, a edificação. Então, isso que é a maior dificuldade, meus irmãos. Quer dizer, quando nós não obedecemos o Evangelho, nós afrontamos ele. Nós afrontamos o Evangelho. Nós afrontamos o Senhor do Evangelho, que é Deus, meus irmãos. Não obedecer o Evangelho é afrontar o próprio Deus. Nós estamos fazendo uma afronta a Deus, tá? Então toda desobediência ela é uma afronta a Deus. Quando você não se sujeita realmente a estar na obra de Deus ou fazer a vontade de Deus, você está afrontando. É como que você estivesse um filho te afrontando, no qual você manda o teu filho fazer alguma coisa e o teu filho realmente ele te afronta. Eu não vou fazer isso, e daí? E aí? Isso é uma afronta. É a mesma coisa, meu irmão. Toda vez que você não obedece o Evangelho, você está fazendo uma afronta, meus irmãos, direta a Deus. Quando você não se sujeita a uma autoridade de Deus, você está fazendo uma afronta a Deus. Ainda que não venha a ter consequências neste momento, neste mundo físico, mas no mundo espiritual você está tendo toda a consequência, tá? A Eva, quando ela comeu do fruto, ela não morreu fisicamente, mas ela morreu espiritualmente. Então é isso que as pessoas estão entendendo. Quer dizer, eu não estou obedecendo ao Evangelho, estou andando do jeito que eu quero, sou liberal, não está acontecendo nada, estou trabalhando, tenho meu carro, tenho minha casa, olha, tive até aumento. O fato de prosperar, meus irmãos, desobedecendo ao Evangelho, isso é parte, porque o Senhor diz, não olha a prosperidade do ímpio. Não é para a gente olhar a prosperidade, porque as pessoas, elas fazem uma medição assim, olha, se está indo tudo bem, se eu estou prosperando, é porque Deus está no negócio. Olha que muitos traficantes, muitos ladrões aí, realmente têm feito grandes roubos aí e realmente têm tido sucesso. Muitas vezes não são descobertos, vivem uma vida regalada com o fruto do roubo, entende? Quer dizer, foram prósperos, deu tudo certo. Olhando assim, será que Deus abençoou eles daquele roubo? Não, meus irmãos, não é isso. Tá? O fato das pessoas prosperarem, olha, estão pregando o Evangelho de uma forma errada, eu vejo aquele povo ali, tudo bem, eu falo, isso que é o perigo. O maior perigo, meus irmãos, é quando todo mundo está andando errado e eles não estão sendo reprovados. Aí eu vejo o perigo. Porque eu digo, quando realmente nós somos filhos de Deus, meus irmãos, aleluia, eu digo por mim, se eu saio qualquer coisa, o Senhor já vem realmente pelo Espírito Santo me coloca no lugar. Meus irmãos, é tremendo. Amém? Porque o Senhor vai me guiando. Guia
os meus passos pela vereda da tua justiça e por amor do teu nome. Porque a palavra de Deus diz assim, e o Senhor, Ele corrige todo aquele realmente que recebe como filho. Se estás sem correção, não é filho, é bastardo. Está lá no livro de Hebreus, não vamos entrar nesse mérito da questão. O que eu quero chamar a atenção de vocês é a obediência ao Evangelho. A obediência ao Evangelho. E o Evangelho, obedecendo ele vai nos mudar. Se eu obedecer o Evangelho vai me mudar. Ele vai me mudar. Conhecereis a verdade vos libertará. É tudo dentro do Evangelho. Agora, o Evangelho também, se eu viver o Evangelho, meu irmão, ele vai derramar os dons espirituais na minha vida. Porque Jesus diz, se as minhas palavras estiverem em ti, eu e meu Pai nos manifestaremos e faremos morada. Olha, o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai me trazer os dons espirituais. Eu tendo a palavra, eu tenho realmente a unção do Espírito Santo, e a unção do Espírito Santo, meu irmão, glória a Deus, vai mover em nós realmente as ações. Aí Deus derrama os dons espirituais sobre as nossas vidas. Agora, tudo isso, meus irmãos, está no crer no Evangelho, no crer. Jesus, ele é muito claro, amém? Crer no Evangelho. Eu preciso dar crédito no Evangelho e viver pelo Evangelho. Gente, eu já tenho pregado bastante a respeito disso. Mas Paulo diz que nunca estava cansado de falar as mesmas palavras. E a gente não deve cansar, meus irmãos. O Evangelho é tão fácil. Os homens que complicam o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é crer, obedecer e viver, meus irmãos. E tudo vai vir. Se você obedece o Evangelho, meus irmãos, pode ter certeza, Deus vai derramar paz no seu coração. Porque o Senhor diz, eu vos dou a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Aonde está a paz de Jesus? Está através da sua palavra, que vai trazer unção na minha vida. A palavra de Jesus que vai trazer a unção na minha vida. Lá em João 6, Jesus diz, a palavra que eu vos falo é espírito, é vida. Meu irmão, é tremendo. A palavra que eu vos falo é espírito, é vida, meu irmão. Aleluia. A palavra, ela traz o Espírito Santo dentro das nossas vidas. A palavra, meus irmãos, ela adorna o nosso ser para que o nosso tabernáculo seja cheio da unção do Espírito Santo. Amém? Então, a obediência. O que é obedecer, meus irmãos? Nós precisamos estar sujeito. Nós precisamos estar sujeito ao corpo. Nós precisamos primeiro se sujeitar a Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, sem sujeição, você tem que estar sujeito. Eu não posso ser liberal, eu não posso ser independente. Não existe ministério liberais, meu irmão. Não existe ministério liberais. Eu sou liberal. Deus me deu um ministério liberal, então não. Todo o ministério, ele tem que estar centrado no corpo de Cristo, meu irmão. Nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. Nós fazemos a obra para o mesmo Senhor. Fazemos o mesmo trabalho, meu irmão. Aleluia, para o mesmo Senhor. Somos um corpo só. Vivemos dentro do corpo. Temos que viver. Se você está dentro do corpo, você tem que estar sujeito ao corpo, meus irmãos. Eu digo que todo aquele realmente que traz uma mensagem de Deus, porque aqueles que são de Deus ouvem a mensagem de Deus. Eu digo que todo aquele realmente está revestido de uma autoridade espiritual, no qual traz a verdadeira palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que estar sujeito a ouvir e dar crédito, amém? E honrar. Receber o profeta na qualidade de profeta. Nós temos que receber os homens de Deus, aqueles que são do corpo de Cristo, meus irmãos, realmente como homens de Deus, aleluia, independente de que nome tem a sua placa, da sua denominação, não importa, meus irmãos. O que as pessoas precisam entender é que o corpo tem que estar sujeito uns aos outros. É tão tremendo quando nós voltamos à igreja primitiva, aleluia,
que a igreja ela está coligada, ela está ligada, meus irmãos, independente da cidade elas estavam, meus irmãos. Quando nós vemos Paulo precisando de Marcos ou de Timóteo, era só ele falar, eles estavam disponíveis. Essa sujeição, meus irmãos, é que nós precisamos estar disponível. Quando alguém fala para nós, olha, vamos a tal lugar pregar, vamos a tal lugar evangelizar, meus irmãos, é tremendo, vamos a tal lugar. Então, nós temos que estar disposto, nós temos que estar disponível, meus irmãos, é tremendo. Tremendo quando um homem de Deus fala assim, olha, é necessário que eu vá à tua casa. E você fala, pode vir, as portas estão abertas, glória a Deus. É esse tipo de sujeição, é esse tipo exatamente que nós precisamos estar hospedando, precisamos estar vivendo, meus irmãos, aleluia, em todo o tempo. Isso é um tempo integral, isso é constante, meus irmãos. Eu não posso servir só quando eu quero, meus irmãos, só quando eu quero, só quando me der vontade. Meus irmãos, você vem orar aqui na minha casa só quando eu quiser. Não, meus irmãos, nós precisamos realmente tirar toda essa parte que nos tira e cria uma independência. Não, Jesus não criou nós independentes. Se nós vamos voltar dentro do Evangelho, nós éramos escravos do pecado. Jesus não compra por um grande preço, meus irmãos, ele derramou o seu sangue. Presta atenção. Jesus nos comprou por um grande preço, então você não é de você mesmo, você não é independente, ele te comprou para um propósito, para viver para ele. E aí, Jesus te comprou por um propósito para você viver para ele, e viver para ele, amém? Aleluia. Mas pastor, eu pareço que sou escravo, eu tenho que viver nesse jeito doutrinado, fanático, de oração, meus irmãos, não é o sacrifício, é a obediência. Aleluia, precisamos orar? Sim, com certeza precisamos orar. Porque eu digo, o cristão que não ora, meu irmão, ele cai em tentação toda hora. Um cristão que não obedece ao evangelho, meus irmãos, ele não tem discernimento na palavra. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Aleluia. A igreja primitiva, se você for ver, eles permaneciam numa doutrina, havia uma doutrina para eles permanecer. Era a doutrina que Jesus deixou aos apóstolos. Permanecei na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Então, é isso. Nós não podemos sair fora disso. Nós estamos vendo que o que Satanás faz? Sempre Satanás criou atalhos para desviar o pessoal de obedecer à verdade do evangelho. Ele sempre criou atalho. Satanás criou o atalho. E nos atalhos que ele cria essa parte de independência, de homens liberais. Então hoje nós temos igreja de tudo quanto é tipo aí. Tudo quanto é tipo. Você vai achar igreja de tudo quanto é tipo. Meus irmãos, que aceita tudo. Então os homens estão criando um Jesus para satisfazer a sua vontade. Jesus, quando ele veio, começando lá em João 6, nós vemos que os homens quiseram fazer de Jesus rei, porque Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava curando os enfermos, Jesus estava multiplicando o pão, pegou lá 5 pãezinhos e 2 peixinhos, multiplicou, saciou a fome de muitas pessoas, amém? E ali os homens exatamente queriam fazer de Jesus rei deles. E esse era o profeta realmente que deveria vir ao mundo. Então, nós vemos que eles queriam fazer de Jesus, que Jesus reinasse nesse reinado terreno para satisfazer as suas necessidades. Um Jesus que curava, um Jesus realmente que saciava a sede, um Jesus que abençoava, um rei realmente que ia suprir todas as suas necessidades terrenas. Mas não foi para isso que Jesus veio, meus irmãos. Jesus veio para resgatar exatamente o homem desse sistema e levar o homem para o reino do seu amor. Amém? Nós vemos que quando Jesus começou a pregar com dureza, muitos deixaram Jesus, meus irmãos. E eu digo, a pregação, meus irmãos, ela é uma pregação para formar discípulos. Que jeito de formação você está recebendo? Para você andar como liberal? Que doutrina que você está recebendo? Uma doutrina para andar como liberal ou uma doutrina para ser discípulo? Meus irmãos, Jesus está nos preparando como soldados.
soldados, meu irmão. Eu digo quando um soldado está preparado e revestido, ele passa por todo e qualquer tipo de batalha. Mas eu digo quando as pessoas elas não são preparadas, meus irmãos, é o que a gente vê aí. Um monte de crente fraco, meus irmãos, anêmico, prostrado em todo momento, porque não existe dentro dele uma formação pela palavra, não existe dentro dele uma convicção de fé, uma maturidade de fé, meus irmãos. Qualquer vento, qualquer sopro que dá, meus irmãos, qualquer tempestade que dá, nós vemos um povo realmente fadigado, um povo desesperado, meus irmãos. Nós pegamos um monte de crente que não consegue dormir, um povo inquieto, meus irmãos, cheio de angústia, dia e noite dentro dos seus corações. Isso é falta de libertação. Isso é falta realmente, porque a palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas que liberdade é essa, pastor? Se esse pastor está falando que nós somos escravos de Jesus. Jesus veio para te libertar a tua alma, meu irmão, no qual Satanás escravizou todo o teu pensamento, trazendo essa carga exatamente de angústia, de desespero. Mas Jesus se manifestou para nos libertar, para nós sermos livres, meus irmãos, livres exatamente. Mas Jesus disse para vocês permanecerem verdadeiramente, obedecerem a minhas palavras, sereis os meus discípulos. Jesus ele está dando, se nós permanecermos na sua palavra, na sua doutrina, no seu ensino, verdadeiramente serei seus discípulos. E quando nós somos discípulos de Jesus, meu irmão, o revestimento do Espírito Santo, toda a armadura de Deus, meus irmãos, ela vem sobre nós. E aí, meus irmãos, pode passar pela circunstância, meus irmãos, o Senhor passa conosco, o poder do Espírito Santo que nos dá força, meus irmãos. Se nós olharmos, e temos pregado muito, se olharmos a vida de Elias, um homem revestido do Espírito Santo, para enfrentar a nação de Israel e Acabe que procurava matá-lo, se nós pegarmos Sansão ali enfrentando os filisteus, enfrentando multidões de homens, no qual numa peleja ele matava mais de 1000 com uma queixada, meu irmão, de jumento. Nós vemos, meus irmãos, Davi derrubando ali o urso, o leão, derrubando o gigante. Quantos homens de Deus, meus irmãos, aleluia, que passaram porque havia unção de Deus sobre as suas vidas. Nós vemos que os discípulos de Jesus, meus irmãos, passaram por tantas situações de açoite, o apóstolo Paulo, mas a unção do Espírito Santo estava sobre a vida deles, meus irmãos. É isso que Deus quer nos revestir, dessa unção poderosa do seu Espírito, meu irmão, aleluia, glória a Deus, para que a gente possa resistir ao dia mal, para que a gente possa resistir às afrontas, porque as afrontas vão vir. Por isso que Deus fala se revestir. Por que Deus fala que você precisa se revestir? Será que essas palavras estão à toa no Evangelho? Será que quando o Senhor diz que é necessário realmente você meditar no Evangelho, será que é necessário que a palavra está dizendo que a palavra precisa fazer morada dentro de você? Será que isso está à toa lá no Evangelho? Será que isso foi escrito à toa? Não, meus irmãos, isso foi escrito para o nosso aprendizado. Isso foi escrito para que nós olhássemos e vivêssemos como está escrito. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. Afronta ao Evangelho é viver de qualquer jeito. Você não pode viver de qualquer jeito, meu irmão. Não tem como viver de qualquer jeito, meus irmãos. Você realmente tem que viver, meus irmãos. Tem o quê? Um discipulado para você viver. Você tem que viver, meus irmãos, conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus está nas Escrituras Sagradas. Não tem um jeito liberal de viver fora das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Não tem. Porque aí você vai andar na tua vontade, você vai andar do seu jeito. Por isso que a palavra do Senhor diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. O nosso jeito, meu irmão, é isso. Essa mania de ser liberal, dessa independência, ela cria em nós, meus irmãos, essa ação de ser vadio. Nós somos vadio porque nós não queremos andar conforme a vontade de Deus. Nós queremos andar do nosso jeito. É uma independência. Então, quando a palavra diz que é necessário nós negarmos a nós mesmos, nós temos que negar essa independência.
Nós temos que negar essa independência de andar do jeito que eu quero, ou fazer o que eu quero. Meus irmãos, não. Nós temos que sujeitar ao Evangelho. Nós temos que sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus, como que eu vou me sujeitar a Deus? Primeiro que eu preciso conhecer a sua vontade. E como que eu vou conhecer a sua vontade? A sua vontade está toda escrita no Evangelho. E eu só vou aprender e ter discernimento se eu realmente meditar nela e viver por ela. Então é tempo, meus irmãos, crescimento. É tempo, no meio de uma geração onde há fábulas, onde um evangelho, a palavra que Paulo usa é a falácia. Amém? Essa palavra, ela é construída que aparenta situações corretas, mas levam falsas conclusões. É isso que Satanás tem feito. Ele tem realmente pregado um evangelho de uma forma falácia, meus irmãos, que parece, mas não é. Esse que é o problema. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, estou indo para o culto. Sou evangélico agora. Ok, meus irmãos. Mas você é original ou é pirata? Nós só vamos descobrir se nós somos original ou pirata quando nós realmente olharmos para o evangelho e ver se nós estamos vivendo conforme o evangelho. Se você estiver vivendo como o evangelho, meu irmão, então você é original. Se você não está vivendo conforme o evangelho, meus irmãos, então ainda é tempo de transformar toda essa pirataria realmente no original. É só você se arrepender, negar você mesmo, tomar a forma de servo, aleluia, e aprender. Não tem outro jeito de servir a Deus. Aleluia. Dura é tua palavra. Os discípulos de Jesus, realmente, dura esta tua palavra. Meus irmãos, se o evangelho não foi pregado de uma forma que nos leva a tirar as coisas, a mesma coisa que você pegar uma pessoa que ela está obesa, ela está intoxicada por se alimentar mal, isso está fazendo mal para a sua saúde. Imagina uma pessoa que está realmente numa situação muito crítica, por estar abusando exatamente da alimentação. Ela está intoxicada, o seu organismo, correndo riscos exatamente de infartar, né? Estão vendo que as pessoas, elas relaxam. Aí ela vai no especialista, meus irmãos. O especialista não vai realmente oferecer mais doce para ela, mais gordura, meus irmãos. Pelo contrário, o especialista vai realmente tirar tudo aquilo que é excesso da sua vida. Olha, presta atenção, Deus nos deu um corpo e nós temos que cuidar do nosso corpo, meu irmão. Então a gula mata, viu? Então vigia, temos que vigiar. Tudo que o Senhor fez é bom, podemos comer, mas precisamos vigiar, meus irmãos. Nós estamos num corpo corruptível, então vigia o que você come também, porque isso ajuda muito, meus irmãos. Aleluia. Guarda o tabernáculo do Senhor. Procura se alimentar com coisas saudáveis, principalmente nós estamos num mundo realmente químico. No tempo de Jesus não tinha tanta esses alimentos, essa química, que acabam fazendo mal ao organismo do homem e acabam intoxicando. Mas voltando, meus irmãos, quando você vai no especialista, ele vai realmente te dar ali um discipulado de como você realmente tem que comer. É duro, comia lá tanto doce todo dia, tomava tanto refrigerante todo dia, pizza e tudo, tá? Agora ele fala, chega, vamos tomar água, vou tomar ali um suco de limão sem açúcar. Então tira os manjares, meus irmãos. E eu digo, a mesma coisa acontece com a gente está num mundo, meu irmão, vivendo, não conhecíamos Jesus, vivíamos de qualquer jeito, meu irmão, no mundo, falando palavrão, mentindo, enganando, se prostituindo, estávamos indo para o inferno, mortos espiritualmente. Aí vem Jesus. Não foi nós que fomos procurar ele, não. Ele vem a nós, meus irmãos. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Olha que tremendo. Fui achado, olha aqui, por aqueles que não me procuravam. Como que você acha alguém quando você não procura? Porque Jesus, ele veio a você. É tremendo, meus irmãos. Eu estou aqui pregando o evangelho, sabe por quê? Porque Jesus foi lá e me buscou. Foi tremendo, meus irmãos. Eu não estava procurando Jesus, mas Jesus fez eu achar ele. Amém? Estava muito no fundo do poço. É muito milagre. Aleluia.
E Jesus me restaura, meus irmãos. Amém? Jesus me restaura. Jesus me traz para Ele, meus irmãos. É tremendo. Quando a gente não está procurando Jesus, está procurando tudo menos Jesus. Aleluia. Mas Jesus é tremendo. Ainda que você não esteja procurando Ele, meu irmão. Ainda que você não estava procurando Ele. Estava procurando todas as coisas do mundo, menos Jesus. Amém? Mas Ele muda a sua mente, Ele muda o seu coração. Ele muda a tua razão. Ele muda tudo que está dentro de você. Porque Ele pode. Homem algum, ciência alguma pode mudar a alma do homem. Mas o nosso Deus que criou todas as coisas, tanto o físico quanto a alma, Ele muda tudo, meu irmão. É um Deus que faz nascer o órgão onde não tem órgão. Amém? Não é um órgão artificial, não, meus irmãos. Ele realmente cria um órgão onde não tem um órgão. Deus de poder e de glória, meus irmãos. Aleluia. Ralabassuri andrecóbia. Ainda que a pessoa nasça sem algum órgão interno. Aleluia, mas Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus do poder. Meu Deus, Shalabassuri andrecóbia, que toca no corpo. Aleluia, e traz à existência aquilo que nos disse pela sua palavra, que haja um órgão dentro do seu corpo, que haja a cura deste órgão dentro do seu corpo, que o Senhor vivifique esse órgão que estava morto dentro do seu corpo em nome de Jesus, que o Senhor restabeleça a tua saúde no dia de hoje. Ralamanderecóbia Xaramanácia. Aleluia. Quando nós vamos para o Evangelho, meus irmãos, estamos realmente obesos, intoxicados com toda mentira, com toda ideologia do mundo, com todo o engano do mundo. Aí o Espírito Santo tem que trabalhar no nosso coração. Aí vem a doutrina, meus irmãos, a palavra é pesada. Precisa tirar isso, precisa tirar aquilo, precisa tirar prostituição, precisa tirar mentira. Precisa realmente, você não pode andar mais com as más conversações, não anda mais com os gulosos do mundo. Quando você fala, olha, evita você estar na churrascada e você está ali porque realmente você está fazendo agora um regime, de repente você vai sentar na frente do pessoal que está comendo ali pudim, pizza, churrasco, vai te dar vontade, então evita essas coisas. A mesma coisa que o cristão, olha, sai da aparência do mal, sai das más conversações. É tempo de trabalhar, meus irmãos, é tempo de colocar a sua casa em ordem, é tempo de colocar a sua família em ordem, é tempo de colocar a vida dos seus filhos em ordem. Aí vem a palavra e vai mudando e vai nos regenerando em tudo, meus irmãos, e vai nos fazendo esbelto, vai nos fazendo estar firmes na palavra de Deus. E é isso, meus irmãos, que Jesus estava fazendo com a geração. Aleluia, mas muitos não puderam compreender, aleluia, e renunciaram a caminhar com Jesus. Mas Jesus perguntou para Pedro, queres tu também me deixar? E Pedro disse, Senhor, para onde iremos se tu tens a palavra da vida eterna? Olha quem estava segurando Pedro e os seus discípulos ali, a palavra. Jesus estava falando da palavra da vida eterna. Jesus tem a palavra da vida eterna. E a palavra da vida eterna está nas Escrituras, meus irmãos. Aqui tem a vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, se transforma no Espírito Santo dentro das nossas vidas. Aleluia, ela move todo no sobrenatural. O Senhor move tudo no sobrenatural. Hoje é dia de bênção, hoje é dia de bênção, hoje é dia de milagre na tua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Hoje é dia de transformar, aleluia, os nossos corações, porque o maior milagre que Deus pode mover, meus irmãos, é a transformação do nosso coração. É transformar nós na obediência do Evangelho, meus irmãos. Essa é maior, é o Senhor regenerar os nossos caminhos. Esse é o maior milagre, meus irmãos, o maior milagre. Mas Jesus também está curando, meu irmão. Jesus está sustentando. Jesus está movendo a favor daqueles que estão buscando o Senhor e colocando em ti, clamando, Senhor, eu preciso de um milagre no dia de hoje, Senhor. Eu preciso de um milagre no dia de hoje. Ralabassur, ralamandrecóbia.
aleluia. Senhor, Tu és o Deus do milagre, Senhor, basta, Senhor, uma palavra para tudo mover, Senhor, Senhor, na vida dos Teus servos que estão esperando, Pai amado, que estão esperando, Deus amado, aleluia, para que possam sair desta opressão, dessa situação, Senhor, coisas que estão paradas nas suas vidas, Senhor, mas Tu és o Deus que move as situações que estão paradas, Senhor, tira todo embaraço, todo impedimento, Senhor, para que essas vidas, Pai amado, possam receber, possam ter vitória, meu Deus, nessas causas, Senhor, que estão paradas, nesses impedimentos, porque Tu és o Deus que move, meu Pai, Tu és o Deus que abre os caminhos onde não tem um caminho, Tu és o Deus que derruba as muralhas, os impedimentos, Senhor, Tu és o Deus que cria um caminho no meio, Senhor, deste mar, meu Deus, e faz o Teu povo passar. O dia do milagre, é o dia da cura, é o dia que Deus faz restabelecer um renovo sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. É dia de saúde, é dia de prosperidade, Senhor, que Tu faz prosperar a vida dos Teus servos. É um dia cheio da unção, do poder e da glória de Deus, aleluia, porque nos alegraremos, porque Deus fez este dia, estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas está fazendo o Senhor na tua vida neste dia, minha irmã. Alegra o teu coração, tenha certeza, aleluia, glória a Deus, porque ainda que tudo esteja mentindo, aleluia, ainda que tudo esteja contrário, aleluia, mas Deus é o Deus que move, Senhor, aleluia, glória a Deus. Você pode não estar vendo chuva, mas o Senhor diz: cava a cisterna, aleluia, porque o Senhor vai encher de água. Você pode estar vendo: Senhor, eu não tenho nenhuma situação, tá tudo fechado, mas o Senhor diz: fica em paz, aleluia, glória a Deus, que as situações da tua vida podem estar fechadas, mas o Deus do milagre, o Deus do poder e da glória, aquele que manifesta e diz para ti: haja condição, aleluia, haja condição na tua vida neste dia, haja bênção, alabachuri andrecômia, porque você vai glorificar o nome do Senhor, alamandrecômia ramanácia, a unção de Deus que desce, enche a tua vida, enche a tua casa, que te renova, que te dá força. É o Senhor que está contigo, aleluia, creia somente, glorifique o Senhor, glorifique ao Senhor que move, que cura e que liberta, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, amém. Vamos ficar com essa palavra abençoada, né? Hoje é dia de bênção, meu irmão, aleluia. Você que ainda não deixou ali o seu WhatsApp, amém? Deixa lá cadastrado o WhatsApp no nosso telefone 11, que está lá no site, para você receber estudo. Você está ligado com a gente em espírito e verdade, amém? Junto com Deus, e vamos realmente propagar esse trabalho do Senhor juntos, amém? Você faz parte desta obra. Que Deus te abençoe, fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.